noite a todos. Meu nome é Thiago Afonso. Eu estou hoje aqui comandando aqui o evento Direito Empresarial comparado na pandemia. Agradeço a presença de todos em nome da OAB Pinheiros. Peço a gentileza apenas daqueles que têm algum problema com relação à imagem. Esse evento será gravado, então as pessoas que não tiverem interesse em ter a sua imagem divulgada, eu peço a gentileza que fechem a câmera e mantenham apenas o microfone ativado. Mas, sem mais delongas, já passo a palavra para o doutor Fernando Brandariz, que será o moderador do evento essa noite. Doutor Fernando, tem a palavra. Obrigado, doutor Thiago. Obrigado pela presença de todos vocês, da doutora Ana, do doutor Rafael Mota, do Thomas, do doutor Renato Scardoa também. Vou fazer um breve comentário sobre os currículos dos expositores aqui. Primeiro, a doutora Ana Sofia, advogada em Portugal, tem curso de formação avançada, procedimentos e processos tributários pelo Centro Industrial de Lisboa, da Ordem dos Advogados, pós-graduação em Contencioso Administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pós-graduação em Urbanismo, Ordenamento de Território e Turismo pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Dr. Rafael Mota é graduado pela Universidade de Estácio de Sá, membro da Comissão Especial de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falências do OAB do Rio de Janeiro. Dr. Renato Scardoa, doutorando em Direito Comercial pela USP, mestre graduado em Direito pela PUC São Paulo, membro da Comissão de Juristas nomeados pelo Senado Federal para a reforma do novo Código Comercial. Dr. Thomas Santana, advogado, membro da Comissão de Direito Alimentar do IBADEMP, do IASP, membro do Comitê do TMA e membro do GEPAI, Grupo Permanente de Apoio à Insolvência. Doutora Ana, a senhora em Portugal, a gente viu que o mundo parou, não Portugal, nem Brasil, mas o mundo acabou parando com essa situação do vírus, a pandemia. A gente vê que aqui no Brasil, apesar de ter algumas intenções do próprio governo, do próprio legislativo, muita coisa acabou não andando. Não é? O que a senhora pode falar um pouco sobre Portugal? O que Portugal fez, está fazendo e poderá fazer a favor dos empresários? Empresários no modo geral, né? Empresários e os empregados também. Né? Aqui no Brasil nós tivemos diversos auxílios para os empregados para manutenção do emprego. Muitos empresários pagaram 30%, 50% dos salários. Enfim, não sei se isso vai acabar continuando até o final do ano. Enfim, a gente ouve comentários de que vai mais um mês, enfim, a gente não sabe como é que vai ficar até o final do ano. E como é que Portugal está se saindo nessa questão para os empresários e para os funcionários? Doutora, obrigado mais uma vez pelo aceite do nosso convite. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. O meu primeiro agradecimento é dirigido ao Dr. Adriano Pinto Machado, portanto, o meu sócio da Pinto Machado, que muito me honrou a fazer o convite para participar hoje nesta palestra e que muito agradeço, e muito me honra também partilhar este dia com todos os meus colegas de auditório. Relativamente, aqui tenho um pedido também especial a fazer de agradecimento à Comissão de Recuperação Judicial e Falência do Rio de Janeiro, na pessoa da doutora Juliana Bomachá, e também um agradecimento especial à Comissão de Direito Empresarial da subsecção de Pinheiros da OAB de São Paulo. Portanto, eu espero que gostem da palestra. Relativamente ao exemplo português, eu tenho muitos contributos certamente para deixar, porque de facto, e pegando nas palavras do conselheiro da Organização Mundial de Saúde, Portugal foi dos países que melhor lidou com o coronavírus. Portanto, eu tenho uma pequena apresentação que eu gostaria de partilhar convosco, não sei se é possível ou não. Aqui diz-me que não. Doutor Fernando, seria possível ativar o compartilhamento de tela, por favor? Você consegue, Tiagão? Não. Compartilhar. Share screen ali, não compartilha? Não. Share screen, não. Ok. Por aqui. Pronto. Ok, agora sim, muito obrigada. Acho que agora foi.
Como vos falava há pouco, Portugal foi dos países que melhor lidou com o coronavírus, e esta expressão não é minha, é do conselheiro Maurício da Organização Mundial de Saúde. E houve alguns fatores que foram importantes para que nós tivéssemos este sucesso reconhecido mundialmente. Muito importante foi a união política que existiu entre os diversos órgãos de soberania, entre o Governo, o Presidente da República e os diversos partidos que se encontram na Assembleia da República. Portanto, este sentimento de solidariedade e de união que passou para a população foi muito importante. E foi importante também o comportamento cívico da população, que muito antes de ser declarado o estado de emergência, voluntariamente se recolheu e procedeu a um confinamento, muito antes de ele ser declarado obrigatório. Importante também, e na minha ótica sou um pouco suspeita para falar porque sou portuguesa, mas foi exemplar a atitude do nosso governo, que de uma atitude muito humilde adotou várias medidas, não teve receio de dar passos atrás quando necessário e de ajustar as medidas que muitas vezes na prática se revelavam insuficientes para chegar em concreto, quer às famílias, quer às empresas. Na minha ótica, estas foram as três grandes razões que determinaram o nosso sucesso na pandemia. Portanto, várias medidas que foram adotadas. Portanto, a medida que ficou mais conhecida e que foi mais utilizada foi o layoff simplificado, eu falarei dele brevemente. Algumas moratórias que foram concedidas às empresas, portanto, quer no pagamento dos seus créditos, quer no pagamento das rendas dos estabelecimentos comerciais. Houve um programa designado como Programa Adaptar, que foi um apoio financeiro proveniente de fundos da União Europeia, que ajudou as empresas na sua tesouraria para adaptarem os seus estabelecimentos comerciais às normas da autoridade em termos de saúde e também em termos de equipamento de proteção sanitária. Houve aqui também por parte do nosso governo algumas medidas no sentido de flexibilizar prazos de pagamento de impostos e permitindo o pagamento faseado dos mesmos sem qualquer tipo de juros ou encargos adicionais. E por último, uma medida muito recente ainda, foi aprovada na sexta-feira passada, que é o apoio extraordinário à retoma progressiva das empresas. Portanto, falando um pouco do layoff, que foi de facto a medida que foi mais utilizada durante a pandemia por parte das empresas, esta medida já se encontrava prevista no nosso Código de Trabalho, mas como o próprio nome indica, ela foi simplificada no sentido de foi necessário despir o procedimento de alguma rigidez procedimental para chegar mais de perto às empresas e à realidade que a pandemia nos colocou. Porque a pandemia apanhou-nos a todos de forma abrupta, completamente desprevenidos, e foi bastante importante, com alguma celeridade, ajudar as empresas. E o que é que foi o layoff? O layoff permitiu às empresas, num contexto de grande imprevisibilidade, suspender os contratos de trabalho com os seus trabalhadores ou, em muitos casos, reduzir os tempos de trabalho. E, recorrendo a este layoff, portanto, estando aqui numa situação de crise empresarial. Nós temos aqui a densificação do conceito de crise empresarial, portanto, empresas que foram obrigadas a encerrar, por determinação de uma autoridade administrativa, como foi o caso das clínicas, dos restaurantes, dos hotéis, dos casinos, das lojas dos centros comerciais, cabeleireiros. Portanto, houve uma panóplia muito grande de estabelecimentos que foi obrigada a encerrar portas. E obrigada a encerrar portas, teve que manter o seu quadro pessoal. E teve, por parte do governo, uma ajuda no sentido de ter meios para pagar os ordenados ao fim do mês e ter essa ajuda também no desconto da contribuição da Segurança Social. Portanto, aqui a linha A que eu refiro na minha apresentação foi a maior parte das empresas que correram a layoff, portanto, estabelecimentos que encerraram, mas também houve outras empresas que foram abrangidas, portanto, empresas que demonstraram ter quebras de faturação na ordem dos 40%, ou, por sua vez, empresas que viram o seu processo produtivo paralisar, porque imaginem o caso de uma fábrica que tem representação noutros países, países esses que viram a pandemia crescer primeiro do que em Portugal e começaram a paralisar o processo produtivo. Portanto, tornou-se também, houve um cancelamento do próprio processo e essas empresas também foram obrigadas a diminuir o seu normal funcionamento e tiveram essa ajuda do governo. Como é que consistiu esta ajuda? Portanto, num cenário de layoff, o trabalhador recebe 2/3 do seu salário, sendo que 2/3 deste salário, 70% é pago pela Segurança Social.
e, simultaneamente, para além desta ajuda, houve a isenção do pagamento de contribuições à Segurança Social de todos os trabalhadores abrangidos pelo layoff. Este layoff foi criado, foi mudado 3 vezes pelo Governo, este decreto-lei 10G foi alterado 3 vezes, mas sempre foi visto, estas alterações que ocorreram foram vistas sempre de forma muito positiva, porque o Governo tentou chegar de facto às necessidades que as empresas estavam a sentir. E as alterações legislativas foram nesse sentido de vamos mudar o conceito de crise empresarial para abarcar mais empresas, porque não está a ser suficiente. Vamos ajudar mais as empresas porque a percentagem da nossa ajuda não está a ser suficiente. E houve esta mudança precisamente para ajudar de facto a necessidade em concreto que se ia vivendo. Ele foi criado com um horizonte de 30 dias, que foi normalmente prorrogado por períodos de 30 dias, num máximo horizonte de 3 meses, ele terminou em julho. Portanto, as empresas que iniciaram o layoff em abril, terminaram-se o prazo máximo de vigência em julho. Portanto, os trabalhadores, por sua vez, também no mês de julho, tiveram uma ajuda extra por parte do Governo, precisamente para os compensar da diminuição salarial que tiveram durante o layoff. Valor mínimo de 100 euros e máximo 305. Requisitos, havia aqui 3 requisitos, que era a empresa estar numa situação de crise empresarial e, por outro lado, também ter aqui a situação de contributiva regularizada, portanto, perante a Segurança Social e perante as finanças. Havia um requisito bastante essencial e que foi muito importante para as empresas que recorreram ao layoff, que foi a manutenção dos postos de trabalho. Portanto, as empresas que recorreram ao layoff, durante o período de vigência do layoff e nos 60 dias após o termo do layoff, não podiam despedir ninguém. Portanto, esta medida foi muito encarada como uma medida de manutenção dos postos de trabalho. Portanto, houve uma preocupação do Governo precisamente de ajudar as pessoas a ter a segurança que o seu posto de trabalho não ia ser afetado. Relativamente a outras medidas que foram aprovadas, temos as moratórias. Portanto, as moratórias que nós temos aqui, temos as moratórias dos créditos, portanto, os créditos que as empresas contraíram em contexto de pandemia, puderam recorrer a um pedido de suspensão dos contratos de crédito, ou seja, durante aquele período não pagaram prestação ao banco ou à instituição financeira. Ana Sofia? Diga. Tudo bem? Eu acho que a apresentação, não sei se você está projetando, mas ainda não está aparecendo aqui para a gente. Está aparecendo só a tela principal. Mas ela aqui aparece-me como estando apresentando. Você está compartilhando a tela, é o que me diz aqui. Para a gente aqui não está aparecendo, não. Está aparecendo a tela do seu computador em que tem o arquivo. A gente clica e não abre o arquivo. O ideal é... Eu vou interromper. É deixar só aberta a apresentação, Ana. Agora sim. Agora abriu. Agora foi. Okay? Ótimo. Pronto, obrigada. Em relação às moratórias, que estava nas moratórias, portanto, houve aqui 2 tipos de moratórias para as empresas. Uma muito importante foi nos créditos, portanto, em contexto de pandemia, este decreto-lei DJ foi aprovado em março, portanto, estamos nós em Portugal a começar a ter níveis preocupantes de contágio. As empresas começaram a encerrar, em virtude também do estado de emergência que foi declarado e que vigorou até dia 4 de maio. E as empresas puderam então pedir aos bancos e outras instituições que não tivessem uma suspensão dos seus contratos, ou seja, uma situação de suspensão que vai adiar o contrato de crédito no futuro, ao tempo em que teve suspenso. Relativamente a outra moratória também que foi bastante utilizada pelas empresas, que foi a moratória nas rendas, portanto, os estabelecimentos que foram obrigados a encerrar por determinação do estado de emergência, portanto, os cafés, restaurantes, hotéis, lojas, quer em centro comercial, quer lojas de rua, portanto, foram obrigadas a encerrar e tiveram aqui, por parte do Governo, um apoio no sentido de pedir ao senhorio o diferimento do pagamento da renda durante um período, portanto, inicialmente foi até dia 1 de setembro, depois houve aqui uma alteração legislativa para abarcar um período maior. E o que é que acontece? Houve uma suspensão no pagamento das rendas, as rendas vão começar a ser pagas a 1 de setembro, mas em duodécimos de 12 meses. Portanto, há aqui um pagamento daquele valor em dívida que não foi pago durante a moratória, vai ser pago a partir de setembro em duodécimos.
e também houve uma proteção das sociedades arrendatárias, no sentido que esta situação demora, não teve qualquer consequência no seu contrato, portanto não há aqui uma situação de justa causa para resolução, nem a indenização pela mora que habitualmente se costuma aplicar. O programa Adaptar foi um programa que foi aprovado em maio e rapidamente esgotou, porque ele portanto, foi destinado para micro e pequenas empresas, precisamente para dotar as empresas de instrumentos financeiros para se readaptarem em face do desconfinamento que se estava a começar a viver em maio, ajudando-as em tesouraria para adaptarem os seus estabelecimentos e para adquirirem instrumentos de proteção, portanto as máscaras, o álcool gel, e estes apoios tiveram a sua origem em fundos comunitários, para apoios a completamente fundo perdido, portanto, e o valor máximo seria 5.000 euros por empresa, portanto, e é um processo eletrónico muito simples, havia uma verba de 2 milhões que esgotou em 2 semanas, precisamente porque as empresas correram muito a este apoio e ele esgotou completamente. Fala-se eventualmente num segundo Adaptar, mas ainda nada avançou. Houve uma flexibilização também nos pagamentos dos impostos e contribuições, como referi há pouco, no sentido de ajudar as empresas a pagar os seus impostos de forma fracionada, sem qualquer tipo de encargos adicionais ou juros. Portanto, essa ajuda também foi bastante importante para as empresas que se viram a braços com o pagamento dos impostos e na situação de pandemia agravou bastante. O apoio à extraordinária retoma progressiva, portanto, ele foi aprovado no dia 30 de julho, portanto ainda é muito recente. A ideia é ser um substituto do layoff, porque o layoff terminou em julho, portanto as empresas têm necessidade de continuar a ser ajudadas e o governo entendeu por bem continuar a ajudá-las, embora em moldes diferentes do que havia feito com o layoff, porque neste momento temos um contexto de aparente normalidade, muita coisa ainda está a trabalhar a 50% da sua capacidade, mas a ideia foi ajudar as empresas precisamente possibilitando que elas reduzam o tempo de trabalho dos seus trabalhadores e o trabalhador receba 100% do seu salário. Portanto, a ideia é a Segurança Social vai ajudar com 70% das horas não trabalhadas que o trabalhador tem. Relativamente aqui à compensação, ela também vai variar consoante os meses do ano. Em agosto e setembro a ajuda é maior, 2/3, do que em outubro, novembro e dezembro, que será de 4/5. Isto porque se prevê que a situação vá melhorando progressivamente. Vamos ver se não vamos ser surpreendidos com uma segunda vaga, esperemos que não. Mas a ideia é precisamente esta, de ir ajudando a empresa, dando este balão de oxigénio, cada forma menos intensa à medida que a empresa vai retomando a sua normalidade. E também terá um desconto de segurança social, portanto, nos meses de agosto e setembro, as micro, pequenas e médias empresas estão isentas de TSU, que é a taxa social única, contribuição para a segurança social. Em outubro, novembro e dezembro, elas vão ter um desconto de 50%. Relativamente, queria deixar uma palavra, e não podia deixar, estando eu rodeada de tão ilustres personalidades na matéria de insolvência e recuperação judicial. Estas medidas que foram adotadas pelo governo português, elas foram verdadeiramente um balão de oxigénio para as empresas, evitando que elas optem pelo corredor quer da insolvência, quer da recuperação judicial. Aliás, era um impeditivo legal, as empresas apoiadas não poderiam solicitar a insolvência. Houve aqui, por parte do legislador, a preocupação de, em contexto de pandemia, não criminalizar aquele devedor que está numa situação de insolvência, mas que por algum motivo não a vai pedir ao tribunal. Porque nós em Portugal temos aqui um prazo de 30 dias para o administrador se apresentar à insolvência, apresentar neste caso a empresa que ele dirige à insolvência, e em contexto de pandemia e regra que atualmente ainda está em vigor, ele não tem essa obrigação, portanto até pode apresentar, o prazo está suspenso, mas a apresentação fora de prazo não faz acionar a presunção de culpa grave que num cenário antes da pandemia se aplicaria. E isso explica precisamente estas medidas que eu gosto de chamar como balão de oxigénio, explicam que o número de empresas insolventes em Portugal não tenha aumentado muito face ao período homólogo do ano anterior. Portanto, nós se verificarmos em junho de 2019, tínhamos 1.154 insolvências. Em junho de 2020 temos 1.184.
E verificou-se também que grande parte das empresas que recorreram à insolvência em até junho de 2020 foram dos setores da restauração, portanto restaurantes, bares, cafetarias, área do turismo, muito afetado com a pandemia, e alguns estabelecimentos de comércio. Houve aqui uma situação, temos uma companhia aérea bastante conhecida, a TAP, que também necessitou e teve quebras bastante abruptas com a pandemia. E necessitou de ajuda. Portanto, falou-se muito, discutiu-se muito o que é que se ia fazer com a TAP. Ela teve vias, inclusive, de ser nacionalizada e após várias negociações, o governo português tomou a opção de reforçar a sua postura acionista na empresa, injetando sensivelmente 2 mil milhões de euros na empresa, condicionando aqui uma reestruturação. Portanto, ela foi recuperada precisamente porque o Estado reforçou a sua postura acionista na TAP. E esta ajuda de 2 mil milhões de euros irá, grande parte da verba, ser proveniente também da Comissão Europeia. Muito obrigada pela vossa atenção, espero que tenham gostado e vou passar a palavra ao meu ilustre colega, Dr. Rafael Mota. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer a oportunidade à doutora Juliana Bumachar, que é aqui presente e que sempre nos presenteia com palestras brilhantes e me deu o encargo aí de representar a comissão da OAB do Rio de Janeiro de Recuperação e Falência. E agradeço também o convite do Dr. Fernando aí para a gente debater um pouquinho. Como a gente conversou no início, e acho que muitos webinários foram feitos com o objetivo de debater o PL 1397, que ficou para trás, né, infelizmente, por conta das burocracias dentro aqui do nosso país, e acabou que as medidas lá incluídas não foram levadas a cabo, né? Então, a gente tem muito poucas medidas adotadas pelo governo federal, em especial para pequenas e microempresas, né, que hoje representa 30% do nosso PIB, né, de acordo com uma pesquisa feita. E além disso, nós temos a recomendação 63 do CNJ, né, que trouxe lá uma possibilidade de flexibilização dos pedidos da conversão de recuperação judicial e falência. Bom, diante dessa ausência de suporte, né, do governo federal, de acordo com a última pesquisa feita pelo IBGE, tivemos 716 mil micro e pequenas empresas fechadas durante esse período de pandemia. Uma coisa muito complicada, porque a gente não sabe as condições que essas empresas poderão ou não retomar a sua atividade empresarial, né? Então, queria fazer só essa observação inicial sobre esse ponto. Certamente os outros debatedores também falarão um pouquinho sobre isso. E eu vou tocar aqui um pouquinho num tema que julgamos importante, que é a questão do recomeço ou do fresh start, né? Como o Brasil aqui, a gente importou diversos institutos estrangeiros, Stay Period e outros mais. Nós temos aqui também o Fresh Start, que está vindo aí com força através do PL 6229. Né? E fazendo uma digressão histórica, a gente tem hoje aqui no Brasil, né, um estigma de que o falido, na verdade, ele é uma pária, né, ele é uma pessoa desonesta, né, e que, portanto, ele precisa ser penalizado. A gente sabe que aqui no Brasil, né, empreender, né, ou tocar uma atividade empresarial é muito difícil, né, sem falar de encargos tributários, trabalhistas, enfim, enfrentar outras diversas barreiras na atividade empresarial em si.
Bom, e diante dessa construção maléfica, né, o Decreto-Lei 7661, ele define que a partir do momento em que você tem a decretação da falência, o empresário ele fica, então, inabilitado de exercer a sua atividade e perde a administração dos seus bens. Não vou ficar falando muito, porque certamente todos que estão aqui nesse webinar têm conhecimento e sabem muito da matéria. E definiu-se, então, que o empresário só poderia retomar explorar uma atividade empresarial 5 anos após a sentença de encerramento de um processo falimentar, caso ele não seja condenado por crime falimentar, e se ele ou assim for, o prazo de 10 anos. A gente sabe aqui, quem milita na área sabe que um processo de recuperação judicial demora anos. Pegar a exemplo, aí, como a doutora Ana Sofia falou, da TAP, da Varig, que até hoje está aí em tramitação. Então, imagina um empresário que queira retomar a atividade que teve a sua falência decretada por um fortuito externo e vai ficar aí, não volta mais, certamente, para o mercado e explorar a atividade empresarial. Infelizmente, a 11.101 também seguiu nessa mesma linha de raciocínio e manteve, né, as mesmas regras, seja, né, inabilitando aquele empresário, mas, ao mesmo tempo, também permitindo que a retomada também só fosse possível após a decretação de falência. Bom, com a evolução do estudo, né, a gente, então, teve a importação do Fresh Start, né, que a gente chama de recomeço da atividade empresarial, que está prevista no artigo 75, né, inciso 3º do PL 6229, onde está escrito que deve se fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da viabilização do retorno célere do empreendedor falido à atividade econômica. Mas, infelizmente, quando esse projeto chegou ao Congresso e com ótimas intenções, na medida em que se definiu que o prazo para a retomada dessa atividade pelo empresário falido se contaria da data da decretação da falência. Ou seja, decretada a falência, conta-se o prazo de 3 anos e aí ele poderia retomar a sua atividade empresarial. Mas, infelizmente, essa redação ela foi alterada e, na minha visão e de outros colegas, certamente, um retrocesso, né? Uma total incompatibilidade com a ideia da norma de incentivar, né, o empreendedorismo, né, já que os agentes econômicos são aqueles que, de fato, produzem produtos e serviços para o desenvolvimento da economia interna, e mantiveram a mesma ideia, ou seja, o falido ele só pode retomar a atividade após 3 anos, né, reduzindo o prazo de 5 para 3, contados da sentença de encerramento da falência. Ou seja, nada mudou, né? Continuamos aí de forma estagnada, né, e inviabilizando aquele que, pegando a exemplo, no meio de uma pandemia, que fica 3 meses parado, sem produzir, sem vender nada, sem ajuda do governo, e quando há a possibilidade de retomar, ele não consegue retomar, ele fecha, né? Como eu disse, 716 mil postos, mil empresas fecharam no Brasil. E fecharam certamente com dívidas, e que não vão conseguir, de hipótese alguma, se restabelecerem, né? E também não vão conseguir começar novamente. Até podem, mas, né, se alguém vier e pedir a falência após esse período de pandemia, como é que ele se reabilita? Aquele falido que, de fato, contribuiu e vem contribuindo há anos. Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem diversos restaurantes e bares famosos na Lapa, até no próprio centro do Rio de Janeiro, que são famosos, que estão há anos
ali e que, infelizmente, tiveram que fechar, por óbvio, né, por conta dessa pandemia, e certamente não vão voltar, né? Então, vale essa crítica e trazendo também, já que a gente está falando aí de um direito comparado, né, esse instituto ele foi importado dos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, onde de fato há um incentivo ao empreendedorismo, né, é permitida essa rápida retomada da atividade empresarial pelo empresário, é óbvio, desde que não seja comprovada, né, que aquele empresário ele se utilizou da máquina para fraudar credores ou para, né, de alguma forma, práticas de abuso de direito, ele automaticamente ele é liberado, né, resguardada aqueles bens dessa empresa falida para pagamento dos credores, ele iniciar novamente essa atividade empresarial. De uma forma um pouco semelhante, nós temos também em Portugal, a doutora Ana Sofia até brilhantemente trouxe nas suas exposições, que também é permitida essa retomada rápida, né? Essa possibilidade para que essas empresas que fecharam as portas que possam novamente reiniciar, né? E só que com um detalhe, com a exceção de que, verificada, né, a falência culposa, né, doutora Sofia, a falência culposa, que é inclusive registrada em sentença, né, o falido, obviamente, não pode se restabelecer. Então, por isso que é importante, né, o incentivo desse Fresh Start para a economia brasileira, né? É importante, seria muito importante nesse momento atual de pandemia, né? Porque certamente seria um instrumento que essas empresas que fecharam pudessem se utilizar desse instrumento, mas, óbvio, com uma redação até um pouco melhor, porque eles poderiam simplesmente, como é em Portugal, por exemplo, em Portugal, como a doutora Ana Sofia disse, a partir do momento em que preencherem os requisitos objetivos da insolvência, o administrador ele tem aquele dever fiduciário dele de, no prazo de 30 dias, ir ao judiciário e falar, olha, eu estou insolvente, eu não vou pagar, eu não consigo mais sobreviver. E por esse motivo eu quero aqui que seja reconhecida a minha falência, para que eu possa então negociar com os meus credores. Ora, se eu tenho esse instituto em mãos aqui no Brasil, esses empresários eles podem se socorrer e ir ao judiciário. Olha, eu quebrei. A pandemia me fez quebrar. E por esse motivo, eu preciso que seja reconhecida a minha falência, e aí, obviamente, que através de um relatório de um administrador judicial, identifica, né, já é a obrigação do administrador, nos 40 dias após a sua nomeação, apresentar um laudo, um relatório com as circunstâncias pela qual aquela empresa sucumbiu, e aí o próprio juiz liberá-lo do exercício da atividade, ou seja, possibilitando que aquele empresário que, de fato, tem o interesse e tem a capacidade de empreender, ele possa novamente retomar a atividade empresarial. Então, eu acredito que, mais uma vez, a gente perdeu a oportunidade, né, de importar um instituto muito utilizado no exterior e para que, então, a gente pudesse, sim, de fato, fomentar o empreendedorismo como o artigo 75, inciso 3º, traz, ou seja, fomentar o empreendedorismo, e isso, infelizmente, não vai ser possível, porque a gente sabe que essas falências, hoje em dia, se postergam no tempo. Bom, eu sei que não tenho muito tempo para falar, a gente poderia ficar falando muito mais aqui, mas espero que eu possa ter contribuído aí de alguma maneira. Obrigado, doutor Fernando. Obrigado, Rafael. Antes de tudo, agradecer a doutora Juliana, vi ela agora aqui, que nos ajudou a fazer essa palestra com a OAB do Rio de Janeiro. Obrigado, Juliana. Obrigada a você por nos receber, né? Demoramos para conseguir esse evento, mas conseguimos, né, Fernando?
Doutora Ana, eu achei fantástica a tua apresentação. O que eu achei mais interessante foi a rapidez do governo, do legislativo fazer aí, ver aqui, em maio foi a aprovação da lei. Nós temos lei aqui vamos dizer, a nova lei de recuperação judicial nossa, que é de 2005, a coisa não anda, né? Em 2005 não anda, e vocês em maio andaram com uma rapidez tremenda. Parabéns pela apresentação e parabéns ainda pela legislação e pela rapidez que Portugal teve, tem e terá. E eu fico muito, quando vocês falam em Fresh Start, eu acho interessante, acho muito bacana. A ideia é fantástica, vem desde lá de trás, mas uma coisa que me assusta, digamos assim, independentemente do prazo ser 1 ano, 3 anos, 5 ou 10 anos, a minha questão não é essa. Vou fazer a pergunta para o Dr. Rafael e já colocando para o Dr. Renato e para o Thomas. Vocês acham que, independentemente do prazo, se esse camarada falido ele volta a empreender, vocês acham que os julgamentos da Justiça do Trabalho não vão formar grupo econômico com esse novo empresário, digamos assim, com esse novo negócio que ele tem? Porque, veja, nós temos na própria CLT, o artigo 2º, parágrafo 3º, se não me falha a memória, a não formação do grupo econômico por necessidade de sócio. E a Justiça do Trabalho, muitas vezes, ela forma grupo econômico com as empresas na linha horizontal e não na linha vertical, como determina a lei da sociedade anônima. Vocês acham que, mesmo tendo esse dispositivo legal na lei de recuperação judicial, esse novo empresário com esse novo negócio não vai ter uma formação de grupo econômico por uma decisão da Justiça do Trabalho? O que vocês acham, doutor Rafael? Não sei se Justiça do Trabalho é uma justiça, né? Porque, na verdade, lá a gente, não, obviamente, reservado aí todos os eventuais advogados que trabalham na área da Justiça do Trabalho, mas a gente não tem uma justiça lá, não se observa a lei, né? Pegar a título de exemplo, por exemplo, lá o escritório, por exemplo, já foi incluído como reclamado na Justiça do Trabalho, né, em processo de recuperação judicial. Está lá, o escritório como reclamado. Então, você vê. Fora isso, bens penhorados e tudo mais. Então, certamente eu acho que isso pode vir a acontecer. Né? O importante é que, a partir do momento em que houvesse essa aprovação dessa lei permitindo esse recomeço, foi o que eu disse, que deixe bem claro a falência, né, por um fortuito externo, né, porque não pela conduta ou pela má gestão daquele empresário, e que se reserve os bens dessa empresa falida para pagamento daqueles credores decorrentes dessa empresa falida. A partir do momento em que houve esse respeito e for reservado esse patrimônio, eu entendo que não deveria haver uma comunicação. Agora, certamente a gente vê muito, assim, não milito na área da Justiça do Trabalho, mas a gente vê que lá eles criam grupos econômicos que às vezes são inexistentes com o objetivo de satisfazer aquele crédito. Agora, o grande problema a gente tem que ter também a questão da segurança jurídica, né? E aí, se a gente for aqui falar sobre segurança jurídica, teoria de precedentes, que a gente aqui não vê, fica muito complicado. Mas, na minha visão, eu acho que se você resguarda o patrimônio da empresa falida para pagamento daqueles credores existentes ou não, ou seja, patrimônio existente ou não, você tem que sim fazer uma independência entre as duas para que aquela empresa que foi aberta em seguida, ela possa continuar com a sua função social e a sua atividade. Porque veja, Rafael, se eu fabrico bala e a minha empresa fale, eu não vou abrir uma nova para fazer refrigerante, né? Eu imagino que eu vou abrir um novo negócio para fazer bala, né? Aí vai vir aquela teoria de que os clientes são os mesmos, os fornecedores são os mesmos, né? O sócio é o mesmo, eventualmente coloca sala 1 e sala 2, aquela bagunça que o Thomas falou. Vem a lei, o camarada interpreta da forma que acha que interpretar, né? Ou seja, aquela lei que acaba não pegando. Eu acho que vai dar muito pano para manga isso, como sempre deu, né, Rafael? Aí...
Eu não sei o que tu é Thomas mais uma acha. razão, acho que é mais uma razão pela qual, como o Rafael bem falou, que a gente precisava realmente da inserção do Fresh Start na nossa legislação falimentar, né? Porque talvez com um choque aqui de legislação, uma mudança de parâmetro, aí você pudesse ter algo que é novo, né? Só foi inventado no século XVII, que é a separação entre pessoa jurídica e pessoa física. Então, aqui a gente ainda não aprendeu, mas talvez com isso pudesse ser uma forma Na verdade, a gente aprendeu. Quem não aprendeu é uma justiça especializada do direito do trabalho aí, né? É ali que acho que não aprenderam os conceitos do direito civil. Mas eu acho assim, quando você tem o artigo 1032 ou 1039, isso fala do novo Código Civil, que fala que a responsabilidade sócio-alienante perdura por 2 anos, tem lá responsabilidade solidária, e aí vem a Justiça do Trabalho, ela diz, olha, eu não me submeto ao Código Civil porque não está expresso na CLT, né? Se não está na CLT, não tem que submeter ao Código Civil. Aí fica aquela briga, submete ou não submete. Eu acho que seria mais interessante pensar de uma forma de colocar esse fresh start tanto na lei de recuperação judicial, lei de falência, e também enfiar um artiguinho lá na CLT também, para parar essa bagunça de dizer, não está na CLT, eu não me submeto na CLT. Não sei, talvez umas coisas para a gente poder pensar e analisar isso, porque sempre quando tem o artiguinho na lei de recuperação judicial, na lei de eleição fiduciária, na lei do Código Civil e tudo mais, a CLT fala, não me submeto, eu tenho que submeter na CLT. Está na CLT? Tá. Se não está, não tem que respeitar nada. E assim vai. Ver os princípios que eles inventam a todo dia, a todo momento, para desconsiderar a pessoa jurídica, enfim, atacar os bens sócios, formar grupo econômico, pegar o ex-sócio, a esposa do ex-sócio e assim sucessivamente. Posso entrar na... Primeiro, boa noite a todos, né? Já entrar no... Esse é um tema que sempre traz boas discussões aqui no Brasil, né? A atuação da Justiça do Trabalho como uma externalidade ruim para a atividade empresarial. Você sabe que eu sou um defensor da gente trazer mais juízes do trabalho, procuradores da Justiça do Trabalho para discussões como essa que a gente está tendo aqui, porque trazer um pouco para ter um senso de realidade, né? Senso de realidade das coisas, né? Eu acho que às vezes a sinalização ruim que pode ter decisões como essa, né? Que a gente fala, né? É tão exaustivo um processo legislativo, né? A gente, como você deu o exemplo aqui, de alterar uma lei de recuperação judicial e falência que ela, quando entrou, né, em vigor, foi um grande avanço e ela foi perdendo força e sendo necessária só a modernização. A gente passa por diversas discussões e aí o GEPAI, a Juliana, é uma das principais cabeças ali para discutir. E aí a gente vê como é difícil chegar... Não tem nem graça, doutor Renato, você falar isso. Não tem nem graça. Como a gente... É difícil chegar em pontos de consenso, né? Esse é um dos principais desafios do GEPAI, chegar em pontos de consenso e tal. E quando a gente coloca isso para debater, jogar no Congresso, a importância de algumas coisas como personalidade jurídica, coisa assim, a gente vai vendo como isso vai desidratando, tal, e o que chega é um monstro que os pontos técnicos eles são desidratados e surgem, né, uma série de monstrengos ali que a gente sabe de onde veio esse negócio aqui, né? As nossas jabuticabas. As nossas jabuticabas, né? Então, assim, nosso processo eleitoral a gente sofre bastante. Mas aí eu vou trazer um contraponto aqui, que eu acho que, assim, como a gente tem um processo falimentar muito ruim, que acontece? Assim, o empresário foge da falência como o diabo foge da cruz, não é isso? Porque se ele faliu, ele não volta mais. A gente já sabe disso, né? Então, assim, e é um cenário ruim para todo mundo, né? Ele é ruim para credor, ele é ruim para devedor. Então, a falência, que deveria ser o caminho natural para o empreendimento que não deu certo, né? Se a gente for analisar assim, a lei de recuperação judicial e falência, ela fala sobre a importância da preservação da atividade empresarial como fonte produtora. Tal. Ali, se a gente fosse fazer uma análise financeira daquele artigo, na minha opinião, a gente está falando sobre geração de caixa. A empresa consegue gerar caixa? Não consegue gerar caixa. Quem tem que avaliar isso são os credores.
né? Então, se ela tem um valor maior, a geração de caixa ela é maior do que os seus ativos em caso de liquidação. Deveria ser essa feita a análise e a gente tumultua um pouco esses conceitos. E para mensurar isso, a gente deveria ter um processo de liquidação de ativos mais eficiente que possibilitasse um menor prejuízo para credores, né? E também uma situação de recolocar esse empreendedor de novo no mercado, né? Como a falência é muito ruim, né? O que acontece? As empresas elas vão, mesmo que fosse caso de falência, ela busca recuperação. E aí a gente vai criando uma série de desincentivos para o melhor remédio, né? Aí eu vou trazer depois um comentário da doutora Ana, que quando teve a crise em 2008, se eu não me falha a memória, que foi que Portugal revisou o seu arcabouço jurídico e estimulou que os administradores judiciais, que quando tivesse situação de crise, eles fossem obrigados, né? É o caso de a empresa que não tem um exercício lucrativo, não dá lucro, o administrador ele é obrigado a chamar os sócios para ou vocês aportam capital e a gente segue a atividade ou tem que quebrar a empresa, né? Aqui no Brasil, por não ter essa obrigatoriedade, a gente tem uma série de remendos e a gente vai surgindo mais remendos e vão colocando mais remendos. Então, assim, acho que desfazer todos esses remendos é um dos nossos maiores desafios. E nesse contexto todo, a gente tem a Justiça do Trabalho, que também não segue a nossa lei. Então, voltando ao nosso ponto ali, a gente tenta sempre fazer uma lei um pouco mais técnica, porém tem uma determinada justiça que não segue a lei. E aí a gente tem esse cenário um pouco mais complicado. Nesse contexto aí todo, uma das coisas que eu tinha colocado para comentar e não ser só o pessimista e ser alguém trazer uma visão negativa, eu acho que pelo legislativo, acho que o cenário foi muito ruim, né? A gente já tentou trazer uma mudança legislativa de modernização, uma lei geral para modernizar a recuperação judicial, não conseguiu, está difícil evoluir, cada vez mais é desidratado, o cenário está bem complicado. 2 projetos emergenciais que mostraram que uma tentativa de modernizar, ainda que com suas ressalvas, a gente tem alguns pontos que poderiam ser questionados ou não, mas acho que o tema, acho que a gente tem que trazer, acho que o lado positivo é de trazer o tema para a discussão, e a crise já está indo, a gente já perdeu o timing disso, né? Mas a luz positiva que eu vejo é que nesse contexto todo, o CNJ e algumas justiças estaduais acharam uma brecha ou acharam uma forma de minorar esse problema, né? E aí eu trago aqui algumas iniciativas do CNJ e do TJ de São Paulo, mas a gente sabe que o Paraná também teve e Minas Gerais também teve, que foram as criações do Sejusc e iniciativas de negociações para insolvência, né? Então, acho que do contexto brasileiro, se a gente perdeu um tempo para modernizar nossa lei, criar medidas para melhorar uma situação legislativa, eu acho que a gente saiu com medidas administrativas no âmbito do judiciário que a gente pode talvez mitigar essa solução. O que eu vejo, Renato, acho que você falou muito bem aí, é que a gente sabe, né, dos fundamentos que uma boa legislação de insolvência ela carece. Acho que a gente tem aqui no nosso país pessoas muito hábeis e inteligentes para pensar nisso, em escrever boas leis. Mas a verdade é que a gente fica pelo meio do caminho, né? Quando a gente fala em fundamentos aí de uma lei de insolvência, claramente você está falando de um processo que ele permita uma maximização de ativos, que ele reduza custos para a coletividade dos credores e que ele aloque as responsabilidades, inclusive do insucesso do devedor, de uma forma equânime, uma forma correta, né? Por exemplo, quando a gente fala em recuperação judicial, a maximização do ativo,
ela está ligada à preservação da atividade empresária daquela empresa que realmente ela é viável economicamente. Se a gente está falando de uma empresa cuja sua viabilidade não é possível, tem que liquidar, é a falência, ela tem que falir e rapidamente para você poder realmente reunir esses ativos e pagar o maior número possível de credores. Do outro lado, você vai ter ali um processo de recuperação judicial, que é um sangramento, na verdade, da atividade empresária, e esses custos, o custo do insucesso, né, do negócio, ele acaba sentindo por toda a coletividade de credores. Eu queria até mostrar aqui para vocês, acho que é algo interessante, vou tentar projetar aqui alguns números de um trabalho que foi feito aqui pelo pessoal da PUC, né, do NEP da PUC, Observatório da Insolvência. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Acho que não sei se vocês estão conseguindo ver aí os números, né? O trabalho aí do observatório, ele fez uma análise das recuperações judiciais no estado de São Paulo, né? E aí você dividindo esse quadro por faixas de recuperações judiciais, você vê que o deferimento das recuperações judiciais, independentemente do valor do endividamento, ele é alto, né? A gente tem ali 80%, 90% entre recuperações judiciais aí que vão de 1 milhão até 100 milhões. Mas você vê também o tempo de negociação e duração desses processos. A gente está falando, em média, processos de 500 dias, né? Quando a gente sabe que a nossa recuperação judicial, teoricamente, ela foi prevista para durar 180 dias, né? É o famoso prazo do stay period. Então, assim, a conclusão que a gente pode tirar daqui o processo ele é realmente muito mais demorado do que deveria ser, e com isso você tem, sim, uma situação de depreciação do ativo e, consequentemente, uma pior possibilidade de pagamento dos credores, mas o credor ele ainda tem receio da falência. Ele não vê a falência como uma solução. Talvez muito também por causa da questão da falta do fresh start, a possibilidade de você realmente realizar esses ativos de uma forma rápida. E o problema, né, que você vê, acho que o gargalo ali da recuperação judicial, né, também nessa mesma pesquisa a gente consegue ver, é que o devedor, seja ele num processo falimentar, num processo de recuperação judicial, seja ele hoje numa situação aí de pandemia, precisando de recursos para se readequar ao seu fluxo, ele precisa de dinheiro novo. Esse é o fundamento. Mas aí a gente vê algumas coisas que a nossa lei traz, que elas são muito bonitas na teoria, mas na prática também não estão funcionando. A gente vê aqui no estudo, eles falam, por exemplo, que 10% dos casos previram as UPIs, né? Então, você alienar ali uma atividade empresária livre de sucessão, o que é um enorme ganho para um processo de insolvência, né? Você conseguir colocar aquela atividade empresária na mão de um novo empresário sem sucessão entre eles, mas só 10% dos processos têm utilizado, e desses apenas 2,8%, 3% efetivamente conseguiram fazer alienação. Então, tem alguma coisa aí, né? E os prazos de pagamentos, a gente está falando coisa de 15, 10 anos, sendo que, ainda para complementar, quando a gente olha o resultado mesmo dos processos, a gente vê que aproximadamente 20% realmente conseguiram sair da recuperação judicial com atividade, se não regularizada, pelo menos encerrou ali a recuperação judicial sem um pedido de falência. 75% dos casos isso ainda não ocorreu.
Então, a conclusão que a gente vai chegando é que realmente a gente tem um processo ineficiente. E o que está faltando aqui? Talvez um pouco do que ali em Portugal foi feito, né? Você vê que foram medidas de liberação de recursos, a doutora Ana até comentou ali, a fundo perdido, né? É exatamente aquilo que a gente não escuta dos nossos bancos aqui, né? O cara, ele recebe até uma injeção de caixa do executivo, uma liberação de recursos, cai ali nos bancos públicos que tem que fazer a liberação desses recursos, mas aí na hora do empresário ir contratar um empréstimo desse, o banco está exigindo condições de uma empresa que estivesse rodando, uma empresa que estivesse funcionando normalmente, porque ele está esperando que aquele empréstimo vai ser pago. Desculpa, não é essa a ideia. A ideia aqui é injetar recurso na economia. Esse empréstimo ele não tem que ser pago. Ele, na verdade, ele tem que ser utilizado pelo empresário para ele pagar as suas dívidas e fazer o dinheiro novamente circular na economia. E não é o que a gente está fazendo, né? A gente, infelizmente, aqui está parado. O dinheiro não sai, o dinheiro está travado. E na ponta da gente pensar em processos aí de negociação coletiva, processo de resolução coletiva de uma situação de insolvência, a gente também está barrando no nosso legislativo, né? O PL do deputado Leal foi até aprovado na Câmara, mas não caminhou no Senado. Era uma situação emergencial, que a gente falava em março, a gente já está em agosto, né? O próprio projeto de lei 6229, né, o substitutivo, também tem mecanismos ali interessantes, especialmente para incentivo e trazer maior segurança jurídica para o investimento na recuperação e na falência, mas também num caminho. Particularmente, eu e o Renato, a gente participou da elaboração de um projeto de lei complementar que está no Senado, que ataca muito a situação da microempresa, empresa de pequeno porte, considerando que é uma recuperação judicial que não caminha. Foi uma lei aí que foi profundamente discutida com entidades de classe, tivemos ajudas muito importantes de pessoas do meio que entendem a situação, foi com base em estudos e um desenvolvimento econômico daquilo. Está lá também, o projeto está parado lá no Senado, enquanto tem gente pensando em projetos emergenciais, em situações que não caminham, quando a gente tem, o que a gente precisa já está lá, é só ter vontade política para fazer. Mas, infelizmente, acho que no comparativo, Portugal está dando um banho na gente mesmo. Bom, acho que por hora acho que era isso. Vou passar aí a palavra para o Fernando e para o Renato. Então, Thomas, você falou tudo. O problema aqui que eu acho é o tal do fundo perdido, o dinheiro barato para o empresário é mal visto perante grande parte da sociedade, né? Por que vai dar dinheiro para lá, para o empresário que já ganha muito, ele já tinha que estar com caixa para... É o risco do negócio, ele já tinha que estar com caixa para eventual inadimplência, para eventual pandemia, enfim, é tudo nas costas do empresário, não é? Diferente de diversos outros países do mundo que dão a fundo perdido, e não é de hoje que Portugal, Europa, no modo geral, dá dinheiro para o empresário a fundo perdido. Eu lembro de muitas, quando eu era pequeno, ainda meu pai é espanhol, eu lembro disso, que ele comentava que a Espanha já dava dinheiro a fundo perdido para os empresários. Mas isso não é de hoje, é que é interessante. Independentemente de crise econômica ou de pandemia, a própria Europa, no modo geral, ela já fornecia dinheiro a fundo perdido para o próprio empresário. Isso que aqui no Brasil eu não lembro de ter visto isso. Se não for o cara que não paga, que é fundo perdido, né? Tem um amigo que tinha factory, ele dizia, pô, esse camarada ele tem 100% de lucro. Por que não tem 100% de lucro? Porque ele pega dinheiro no meio e não devolve, né? Tem 100% de lucro. Então você tem esse camarada no meio do caminho. Mas de modo geral, o empresário é mal visto, né? Nos últimos anos a gente tem visto alguns aí que tomaram a fundo perdido na Petrobras, na Correio, enfim, em vários lugares, né? E também não devolveram. Mas não é bem by the book.
É. Mas é isso que acaba manchando, né? O empresário no modo geral. Vai pegar dinheiro no banco, o banco não te dá. Começa a pedir tipo sanguíneo da tua ex-esposa, né? Uma coisa que não tem muito sentido. Doutora Juliana, quero ouvi-la. Quero bater um papo com você. A gente está aqui. Então, parabéns pelo evento, antes de qualquer coisa. Brilhante, sempre uma conversa muito boa. Né? E Rafael e Ana, né? Ouvi um pouco da Ana aí, dessa experiência de Portugal. E aí é o que a gente fala, né? O 1397 tanto se debateu, estava conversando antes até da live de hoje de vocês, falando exatamente isso. Tanto debatemos o PL 1397, para quê? Né? Para quê? E aí o que eu falo, até, né, pegando aí o que o Thomas falou e o Renato, tem PL de MEAPP, foi feito por vocês, a participação de vocês foi fundamental, eu tive a oportunidade de ler muito sobre isso, com a participação, inclusive, do Dr. Marcelo Sacramone, e que é unanimidade e parece que ele fica adormecido, né? Então, a gente não consegue entender por que acontece isso em Brasília, né? Para que ficar batendo em algo que está sendo discutido, se é moratória, se não é moratória, né? Se já está acabando o Covid e está lá adormecido, como disse o doutor Daniel até no semana passada, e não vai para frente, e não é mais a saída para isso. E a gente tem expectativa agora do 6229, mas assim, como a Ana deve estar muito chocada, né, Ana? São vários projetos e nenhum sai do lugar. Essa é, infelizmente, a nossa realidade legislativa. Mas eu sou assim, a maior defensora do PL das pequenos e micro que foi feita. Nunca vi nenhum debate no sentido dele não ir para frente. É isso que mais me impressiona. E a gente não tem, principalmente nesse momento de Covid, com pequenos restaurantes, como foi colocado até na exposição da Ana, né? Pequenos restaurantes, pequenas academias, pequenos negócios, todos sem faturamento, zerados, e a gente só trata de grandes companhias e só está tratando da reforma do 6229. E, assim, e quem Bondholders, né? O Ivo gosta de falar. Quem gira a economia não são essas, né? Os bondholders, né? E as emissões de debentures. E quem gira a economia não são essas pessoas. Então, é isso que me preocupa sempre, né? Qual o tratamento que a gente vai dar? Então, a gente tem aí a reportagem, acho que foi até o professor Satiro hoje que circulou, né? Da fumaça do crédito que eles estão querendo dar, em razão dos cartões de crédito para as pequenas e micros. Mas, assim, também só fica no ar e nada acontece. Então, assim, é uma preocupação, eu acho, e acho que a onda não chegou, né, Fernando? Eu acho que a onda, ela ainda não chegou. Eu acho que o tsunami de recuperação, de falência, não é uma coisa que ainda está aí na nossa porta. Eu acho que a gente está surfando uma onda ainda das empresas que estavam em crise antes disso tudo acontecer. Eu não sei a opinião de vocês com relação a isso. Muitas empresas estavam em crise e estão colocando a culpa no Covid, né, digamos assim, né? Já estava vindo enrolando, e aproveitaram a deixa para colocar a culpa no Covid, colocar a culpa no prefeito, no governador, no legislativo, enfim, começa a colocar a culpa em todo mundo, né? Mas, pessoal, alguém que está vindo na nossa live tem alguma pergunta para os nossos palestrantes, tanto pelo chat como pelo... Ô, Fernando, deixa eu dar uma informação, até com relação a essa questão do dinheiro novo aí. O que a gente tem visto aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, até para alguns casos concretos que a gente teve informação, que os bancos, na verdade, estão oferecendo, não estão utilizando o dinheiro que vem do governo e estão querendo oferecer o dinheiro dele mesmo, com taxas maiores, com garantias maiores, exatamente. E aí, quer dizer, você não fomenta nada, você quebra mais do que, de fato, mantém, né? Então, e queria também fazer uma provocação tanto para o Thomas quanto para o Renato, que o Renato tocou nessa questão da desjudicialização, né, com a questão da criação dessas mediações, né, em sede de recuperação. E aí eu fico me perguntando onde é que a gente vai entrar com essas mediações nesses processos de recuperação judicial que já duram muito mais do que deveriam durar, né? Stay period prorrogado, aquele período de fiscalização dilatados ainda mais, e aí fico me perguntando
como é que a gente vai encaixar essa mediação, se essa mediação, de repente, não seria para as reestruturações de micro e pequenas empresas, que foi o que vocês falaram, né? Que não nasceram, né? A 11.101 não veio para pequenas e microempresas, né? O processo de recuperação judicial é muito caro, né? Então, será que não seria o caso de utilizar esse mecanismo da mediação para esse segmento? E aí, como é que encaixaria essa questão da mediação? Joga a bola. Tá. Bom, vamos lá fazer um breve comentário aqui, né? O senso comum na cabeça até do legislador, da Justiça do Trabalho, de todo mundo, é que assim, o empresário é um mega empresário, né? É o Lehman, esse é o empresário. Mas não é isso, né? O empresário, 99% dos empresários, e é 99% mesmo, são micro e pequenas empresas. É o dono da padaria, é o dono da loja de tinta. Esse é o empresário, né? Não é o grande. E o legislador, historicamente, ele sempre esqueceu desse empresário, que é o pequeno. Que a gente, como os termos vão perdendo força ao longo do tempo, que a gente nada a ver como o empreendedor. Então, esse pequeno empreendedor, ele sempre foi alijado das discussões num processo de recuperação judicial. Na 11.101, é assim, a 11.101 ela surge quando a gente se dá conta de que o processo de concordata, com condições pré-determinadas, com uma grande interferência do judiciário, não funciona, surge a 11.101. De maneira bem... O legislador falou assim, bom, precisamos ter um tratamento aqui para micro e pequena empresa. O que a gente faz? A gente pega o mesmo processo, a mesma lógica da concordata e aplica para micro e pequena empresa. E aí isso é assim, coisa de louco, né? Se já não funcionava antes, por que eu vou usar esse sistema que não funciona para micro e pequena empresa? Né? E as discussões que a gente tem visto, tal, em tem outros projetos, essa mesma sistemática ela se reproduz, né? E de fato a gente vê que essa acaba. O legislador ele não acertou a mão ainda na micro e pequena empresa, foi essa sensação que a gente teve nas discussões do PLP do 33, que é o Thomas Satílio Sacramone, a gente participou ativamente, mas como um facilitador da participação de Sebrae, bancos públicos, bancos privados também. Mais de 60 associações participaram dessas discussões. E aí a gente sentiu que assim, poucas pessoas conseguiram identificar o que estava acontecendo, né? A gente estudou bastante, vendo como as legislações fora do Brasil começaram a tratar o tema, né? Eu acho que um dos maiores vícios do brasileiro é a criatividade em excesso, né? Então a gente pensou assim, não, peraí, será que a gente precisa reinventar a roda, né? Como é que a Europa tratou isso? Por isso que um dos temas que eu trouxe foi comentar sobre as mudanças legislativas da crise de 2008 e tal. Mas a gente viu que assim, nas diretrizes da União Europeia, Banco Mundial, Estados Unidos tem um pouco isso que principalmente para micro e pequena empresa, tem algumas premissas que não dá para fugir muito, que é o remédio tem que chegar rápido, o remédio tem que ser de maneira gradativa, não deixar o problema aumentar, né? E dentro desse processo de ter um remédio rápido e eficiente, a mediação, ela não pode ser quando o cidadão já está com a água aqui, né? É no começo. Então, assim, Sebrae, outras associações que estão muito próximas do microempreendedor, eles têm que estar próximos para falar, olha, se você está começando a tomar um empréstimo, um cheque especial para pagar, para financiar o seu capital de giro, essa conta não vai fechar, entendeu? Então, assim, vamos fazer o seguinte, vamos sentar com o teu banco. Então, quando a gente fala em mediação, não é uma mediação muito técnica, assim, do mediador, que era a figura que foi tentada ser colocada no PL no recente emergencial, no esqueci agora o emergencial que a gente estava discutindo agora, tá? Mas, enfim, não é essa figura institucionalizada, né? É no sentido de que quando a conta não está fechando, alguma coisa já está começando a dar errado, chamar o empreendedor, dar algum tipo de consultoria, que o Sebrae tem esse tipo de serviço de consultoria para esse empreendedor, para essa conta não está fechando, gente. Né? Vamos ver que não adianta você tomar mais crédito, porque aqui é pior. Né? Então, acho que é nesse aspecto. E, de fato, para as recuperações maiores, para os casos maiores, eu acho que não dá para aplicar mesmo remédio. A saída é um pouco outra, né?
Um problema que eu vejo é como a gente institucionalizar a mediação. Eu acho que a saída, aí é uma visão muito mais pessoal minha, é de que isso não deveria estar na lei. Eu acho que devia ser mais como uma política pública de incentivo ao credores e devedores de forçarem a mediação, forçarem a negociação, tá? E assim, putz, não está chegando, e fazer uma conta, né? Assim, se a gente entrar em recuperação judicial, se entrar no processo de recuperação extrajudicial, isso tem custo, é ruim para todo mundo, tem um problema institucionalizado. Se a gente chamar um terceiro que eventualmente possa mediar a nossa situação, eventualmente com alguns credores que tenham algum nível de formação maior, que possam suportar um standstill por um tempo maior, sem que isso tenha um prejuízo ou não. Então, assim, eu acho que passa muito mais por uma questão de formação e de uma política pública do que uma imposição legislativa. Mas é uma mudança um pouco de paradigma. Então, não sei como é que isso seria colocado à prova, né? Mas aí eu não sei o que o Thomas também acha disso. Então, Renato, a gente vê no dia a dia que o empresário tem vergonha de entrar com recuperação judicial, aquilo que a gente já vem comentando. E aí eu acho que você colocar um mediador para tentar fazer uma negociação, ou sei lá, você vê que o empresário ele fala, vai vir um terceiro aqui para me ensinar a negociar, me ensinar a fazer não sei o quê. Eu não sei se o empresário ele vai aceitar de uma forma tão simples, se não for uma imposição. Não sei, talvez o mais novo talvez consiga. Acho que o mais velho ele é bem fechado, né? O que você acha, Thomas? Eu concordo com você, Fernando. Mas o que eu vejo é que realmente, especialmente agora acho que nos próximos 6 meses aí, esse segundo semestre do ano, começo do ano que vem, eu concordo com a Juliana e outros colegas que comentaram. Eu acho que a gente ainda não sentiu o tsunami da pandemia nas falências. Isso vai vir. E aí isso vai realmente impactar, ele vai exigir uma mudança de postura da nossa sociedade. Tanto na cabeça do devedor, mas também na cabeça do credor. A gente vai começar a discutir coisas como aquele dever de negociar, né? A ponto, a gente já teve essa discussão no passado de abuso de direito na recuperação judicial, aquele credor que não aceita, ele tem um crédito muito relevante, ele manda na discussão, porque é a maioria que determina aquilo, mas ele vai e abusa, né, desse direito, abusa da posição dele. A gente vai começar a ter esse tipo de discussão aqui agora, do credor que ele está no gozo dos seus direitos, ele tem ali um contrato, ele tem um crédito a ser recebido, é fato que não foi pago, então ninguém está dizendo que aquilo não deve existir, né? Não é rasgar o contrato, muito pelo contrário. Mas a gente tem que entender que tudo isso decorre de uma situação atípica, né? E que isso, então, exige que as partes sentem e negociem. E nessa exigência, né, nesse dever de negociar, como eu estou falando, acho que a figura do mediador ela pode realmente ser importante. Por quê? A mediação, a gente tem uma tendência de colocar, às vezes, a coisa mais simples, né, do que ela é, mas o mediador ele não é simplesmente aquela pessoa que vai sentar na frente das duas partes e falar, e aí, vamos tentar? Você aperta a mãozinha do seu amiguinho, vamos tentar fazer alguma coisa legal? Não, o mediador, ele geralmente, assim, ele tem que ser, né? Espero que isso seja utilizado dessa forma. O mediador geralmente é alguém preparado e que ele tem, né, técnicas de mediação para exatamente entender aonde está a situação de conflito e como ele pode gerar uma situação de conforto para as partes para permitir exatamente a mediação, né? Então, acho que essas ferramentas elas são importantes para a gestão do conflito,
Porque é super natural você ver, especialmente na recuperação judicial, até aquele credor que você chega com o plano de recuperação lá para falar com ele fala, não, some daqui, nem entra na porta, não fala comigo. E não adianta, né? Porque a situação está posta. A gente está atrás de soluções. Então, para ter solução, precisa conversar, precisa dialogar. Eu acho que nesse sentido, acho que a figura do mediador pode ajudar. Mas talvez num formato que é esse que você falou, talvez numa coisa um pouco mais imposta. De repente, através aí dos Sejuscs, essas iniciativas que estão vindo aí nos tribunais brasileiros, mais em tom de política pública, colocando, às vezes, um procedimento de negociação, de mediação de dívidas, através desses sistemas, para você atrair tanto o devedor como o credor, e talvez no aspecto do pequeno empresário, microempresário, algo que poderia ser feito até através de SEBRAE, órgãos de classe, enfim. Mas é fato, acho que soluções que vamos precisar nos próximos meses, elas têm que vir da negociação. E todo mundo tem que estar preparado para fazê-la de coração aberto, né? O devedor disposto a pagar, a voltar a empreender, a conseguir o máximo possível que aquela dívida seja paga, e o credor também de entender que é um momento que o mundo parou, né? A gente parou, esquece 2020, vamos começar de novo. Então, isso tem que ser considerado. Enfim, acho que é algo que a gente precisa realmente ainda criar, mas acho que a sociedade está preparada, a sociedade brasileira está preparada para isso. A gente já percebeu que se a gente depender aí dos bancos para pegar recursos e dos nossos legisladores para ter alguma coisa, não vai funcionar. Então, vamos atrás nós mesmos. Vamos sentar e discutir e resolver os problemas. Acho que é isso. Eu concordo bem com o Tom, mas eu acho que a ideia é essa. Eu acho que tanto os credores quanto os devedores, eles precisam realmente ter uma mudança aí de comportamento. A gente precisa passar exatamente por essa fase de transição. Acho que a gente tem visto um pouco no início da recuperação judicial, os credores, em especial as instituições bancárias, né, o tempo todo não queriam negociar, preferiam até às vezes a falência. Já tem havido uma mudança de posicionamento, eles estão entendendo que a ideia realmente é melhor negociar, e eu acho que a gente tem que passar realmente por essa fase, porque de repente a Ana Sofia pode até de repente falar rapidamente para a gente um pouquinho, que lá provavelmente já deve existir isso, em especial quando você entra com pedido de recuperação, inclusive você tem que ter uma anuência já de pelo menos 20% ou 30% dos credores, então quer dizer, já demonstra também esse costume de você sentar e negociar. Então, eu acho que o caminho é esse. Concordo com o Renato que essa mediação ela tem que ser prévia, ela tem que ser de forma extrajudicial e antes de vocês já estiver estrangulado, porque tiver estrangulado já era. Isso é difícil negociar, né? Doutora Ana Sofia, como é que funciona? E tem a figura do mediador antes de um processo de recuperação judicial? Claro que você abre o microfone, doutora. Ok. Não, aqui em Portugal, obrigada. Aqui em Portugal não tem figura do mediador. O que é que acontece aqui em Portugal? Quer o processo de recuperação judicial, quer o processo de falência, são processos urgentes. E são processos que, de certa maneira, houve uma privatização. Portanto, estes processos estão muito centralizados na figura do administrador de insolvência. No caso da recuperação, é o administrador judicial provisório. O juiz é um mero controle da legalidade. E o que é que acontece muitas vezes nos processos de revitalização, de recuperação, é nesse momento que os credores mostram e baixam um pouco a guarda no sentido de negociar, porque muitas vezes, nomeadamente as instituições bancárias, são pouco flexíveis com o devedor. E é nesse momento que é feito o diálogo e muitas vezes há muitos processos de recuperação que consegue-se de facto negociar, arrumar a casa e não ir para um corredor de insolvência. E aqui em Portugal tem acontecido muito isso. Portanto, muitas vezes o devedor
vê-se na contingência de ir para uma revitalização para poder negociar, porque nomeadamente em termos bancários, com os credores bancários, é muito difícil e nesse momento torna-se possível e sobretudo quando tem um apoio por parte de alguns credores, é imposto um plano e esse plano acaba por vigorar e pronto, muitas vezes os credores são obrigados a acatá-lo. E, então, neste momento aqui em Portugal, a figura central do processo é o administrador de insolvência, portanto, o administrador judicial no caso da recuperação. Não temos a figura do mediador. Fica mais ou menos parecido com o nosso com a recuperação judicial aqui. Apresentação do plano. Eu queria fazer só uma pergunta para a doutora Ana, se era sobre essa obrigatoriedade do administrador pedir a falência quando a empresa... Isso se não estou enganado, é logo depois de 2008, não foi isso que... Portanto, foi na sequência da crise de 2008, portanto, em que, de facto, muitas empresas ficaram muito abaladas com a crise e a medida que foi imposta na revisão que houve do CIR, do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas, foi precisamente acarretar este dever de 30 dias em que há uma situação de insolvência técnica, ou seja, o ativo da empresa não cobrir o passivo, o gerente ou o administrador da empresa tem o dever de se apresentar, de vir pedir a declaração dessa situação. E se não houver este cumprimento deste prazo de 30 dias, há uma presunção de culpa grave, ou seja, na qualificação depois da insolvência, ele vai ser, se o prazo tiver sido depois dos 30 dias, portanto, se contabilisticamente nós verificarmos que aquela empresa tecnicamente já estava falida há mais tempo e ele não se apresentou, há uma presunção de culpa grave e essa presunção de culpa grave vai ter várias consequências na vida daquele administrador em concreto, da pessoa física. Portanto, ele vai estar impedido de exercer funções de administrador noutras empresas por um período mínimo de 5 anos e criminalmente ele pode responder com pena de multa ou pena de prisão. Portanto, há estes contornos que de certa maneira colocam um ónus por parte do administrador de controlar a empresa e precisamente como o Dr. Rafael Mota falou e muito bem, de chamar os sócios na medida em que, olhem, é necessário fazer um aporte de capital, injetar dinheiro. Caso contrário, eu tenho o dever de ir-me apresentar à insolvência porque senão as consequências vão bater na minha esfera pessoal, não é? E você acha que, desculpa concentrar aqui, mas você acha que essa medida, essa alteração legislativa em 2008, de alguma forma não sanou as empresas que hoje estão em crise? Assim, você não vai ter um cenário, como você teve essa medida legislativa em 2008, as empresas hoje em Portugal não estão num estado tão grave de insolvência como aquelas que estavam em 2008, apesar da gente vivenciar uma epidemia, né? Uma pandemia. Neste momento é um pouco diferente. As empresas não estão ainda nesse cenário porque foram muito apoiadas por parte do poder político. Portanto, o tal balão de oxigênio que eu falei. Portanto, quando este balão de oxigênio acabar, ou se acabar, não é? Portanto, há de facto essa iminência de uma crise que se instala e as empresas têm esse dever de se apresentar à insolvência, não é? Agora, aqui a questão é, neste momento, conforme temos o nosso sistema legislativo, se o administrador ou o gerente da empresa não se apresentar à insolvência no prazo de 30 dias, ele não vai ter qualquer consequência, porque estamos em contexto de pandemia, houve uma alteração anormal das circunstâncias, não é? Portanto, e ele, no fundo, não vai ser onerado por não ter comunicado entre os 30 dias. O que aqui em Portugal se assistiu, e acho que a preocupação do legislador em balizar este prazo de 30 dias teve a ver com o facto do seguinte, não deixar a empresa colapsar. Ou seja, ela ir pedir ajuda ao tribunal no momento em que ela ainda tem provavelmente uma hipótese de revitalização. Portanto, a ratio legis passa por aí, no fundo de não deixar colapsar a empresa, não deixar de enterrar, para um momento em que já não há nada a fazer. Bacana, bacana. Pessoal, agradeço demais vocês. Renato, Thomas, Ana Sofia, Rafael, Juliana, Tiagão, obrigado. Primeira vez aí nos ajudando, está dando suporte para o nosso colega Rafael Lira. Prazer. Quem tá assistindo tem alguma pergunta para ser feita, algum comentário do pessoal que ficou aí até agora? Quem quer fazer algum comentário?
Pessoal, agradeço novamente a todos vocês. Vamos tentar fazer uma próxima. Renato, Thomas, a Juliana, a Sofia, o Rafael, entre outros que estejam aqui, para montar uma sobre os PLs, a nova lei de falências, né? Alguns dizem como nova de falências, o da microempresa e empresa de pequeno porte, vocês foram os autores, acho interessante de voltar com isso nesse momento, aí pelo menos dar uma força, mesmo que indireta, ou um gatilho, mesmo que seja pouquinho. A gente não tem um alcance muito grande, mas, enfim, a gente pode tentar. E falar sobre o novo Código Comercial também, Renato. Alguma coisa que a gente possa montar aí. Sim. O Jader, falei com o Jader essa semana, ele falou, bom, vamos fazer alguma coisa, chamar o pessoal lá para a gente fazer um bate-bola, 15, 20 minutos cada um, fazer propostas, ideias, sugestões, enfim, para a gente marcar para os próximos dias ou para os próximos meses aí, que essa pandemia aí, vai demorar bastante. Fernando, parabéns pelo tipo de evento que você organiza. Fica tão leve a conversa, né? Fica tão agradável. A gente que vem assistindo só lives, né? Tem às vezes um escopo tão sem esse bate-bola. E realmente, assim, parabéns pelos eventos, parabéns, Renato, Thomas, Rafael e Ana. Foram brilhantes e para a gente, assim, é o primeiro evento da nossa comissão no Rio. Um grande orgulho estar aqui ao lado de vocês. Obrigada pela oportunidade. Bacana, Juliana. Obrigado e tá junto com a gente nas próximas também. Pode contar com a gente também. Obrigado mais uma vez aí, Renato. Obrigada uma vez mais. Ana. Obrigado aí Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado, pessoal. Bom descanso. Boa semana para vocês. Obrigado. Tchau. Até logo. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau.